querido estudante, tudo bem com você? Bom, eu sou o professor Douglas e venho trazer aqui para você mais uma dica de física no contexto do Enem. No encontro de agora, a gente vai tentar entender as diferenças entre calor, temperatura e energia. Vamos juntos? Bom, a prova do Enem sempre está avaliando a questão da competência de área 1, que é compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Bom, ele também vai querer especificamente que o estudante tenha uma habilidade, que é a habilidade de confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum ao longo do tempo ou em diferentes culturas. Bom, vamos voltar ao tema da nossa aula. A gente vai tentar diferenciar calor, temperatura e energia. Mas você deve estar pensando o seguinte: poxa, mas não é a mesma coisa? Calor, temperatura, quando está quente é porque a temperatura está grande, então tem muito calor? Cuidado, a ciência é uma construção humana e nós construímos a nossa ciência no nosso dia a dia. O grande problema é que as nossas concepções construídas de ciência muitas vezes não estão de acordo com aquilo que a comunidade científica já verificou experimentalmente. Vamos tentar primeiro dizer o que não é calor. A gente precisa ter noção de que existem propriedades dos corpos e existem acontecimentos com os corpos. Então, propriedade é algo que me caracteriza, que caracteriza como eu estou. Uma propriedade minha agora, por exemplo, é a cor da minha camisa, caracteriza com que cor eu estou vestido. A minha massa, eu tenho uma determinada massa, mas se eu começar a comer demais e não me exercitar, isso vai fazer com que aumente a minha massa, vou ter uma variação de propriedade. Ah, certo, então propriedade é isso, caracteriza como eu estou. Então eu posso estar magrinho ou eu posso estar gordinho, eu posso estar baixinho ou eu posso estar alto. Então vou ter variações de uma determinada propriedade. Agora, calor não é uma propriedade, ou seja, ele não caracteriza o meu estado, porque eu não posso ter calor. Primeira coisa, então não fala, quanto foi a variação do seu calor? Ninguém varia calor porque calor não é uma propriedade. Outra coisa, calor não é temperatura. Por quê? Porque a temperatura é sim uma propriedade. Todo corpo apresenta uma propriedade chamada temperatura. Mas professor, a temperatura não está relacionada à quantidade de calor? Não. A temperatura está relacionada a uma outra propriedade chamada energia térmica. Todos os nossos corpos são constituídos de partículas. Essas partículas muitas vezes formam moléculas. Essas moléculas apresentam um certo grau de agitação. O grau de agitação das partículas que constituem o corpo é chamado de temperatura. Então tem a ver com o estado de agitação dessas partículas. Quanto mais agitadas, maior a temperatura. Por outro lado, energia é também uma propriedade. Então calor não pode ser energia. Douglas, pelo amor de Deus, eu jurava que calor era energia. Calma, até os livros de física se confundem nessa hora, mas eu vou te convencer de que calor não é energia. Vamos juntos? Bem, o que é então calor? Calor é um processo de transferência de energia. Esse processo que vai ser causado pela diferença de temperatura entre os corpos. E vai acontecer espontaneamente das regiões de maior para as regiões de menor temperatura. Então, calma, o calor não é energia, é um processo de transferência de energia, um mecanismo para transferir energia e não a energia propriamente. Tá dando para entender a diferença? Nós vamos chegar lá. Nós temos um grande problema que são as figuras de linguagem. Existe muita figura de linguagem na física, apesar de a gente não notar muitas vezes. Metonímia e sinédoque. O que seria isso? Eu perguntei aos professores de português, eles me disseram que consiste em empregar um termo no lugar de outro termo. Ah, certo. Então eu vou empregar um termo no lugar de outro termo. Por que eu trocaria um com o outro? Porque existe entre esses dois uma estreita afinidade, uma contiguidade. Então, um completa o outro. E isso vai acontecer na física, sim. Muitas vezes a gente faz essa substituição. Na questão do calor, veja. Quando a gente fala que um corpo recebeu calor, na verdade, nós estamos querendo dizer que o corpo recebeu energia através do processo calor, que é aquele processo espontâneo de transferência que vai acontecer lá nas agitações moleculares das regiões de maior temperatura para as regiões de menor temperatura. Consegue enxergar isso?
Então, é um processo. Então, ao invés de dizer que o calor o corpo recebeu calor, eu deveria dizer que o corpo recebeu energia através do processo calor. Então, nós estamos usando um termo calor no lugar de outro, que seria a energia, mas há uma contiguidade entre eles, porque o calor é esse processo de transferência de energia. Tá dando para entender? Vamos a um outro exemplo. Se alguém perguntar qual foi o valor da quantidade de calor, eles estão querendo perguntar para você o valor da quantidade de energia transferida através do processo calor. Por esse motivo, muitos livros de física confundem energia com calor e dizem que calor é energia. Calma, não é. Calor é um mecanismo de transferência de energia, mas muitas vezes, para não dizer qual foi a quantidade de energia transferida através do processo calor, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer qual foi a quantidade de calor. É mais simples, mas você precisa ter em mente, o calor não é energia, né? Mas ele representa um processo de transferência. Um mapa conceitual sobre calor é o que eu vou mostrar aqui para você. Toda vez que a gente fornece energia para um corpo através do processo calor, essa energia vai aumentar a energia interna desse corpo, podendo aumentar dois tipos. Pode aumentar a energia cinética das moléculas, que está relacionada à agitação, à movimentação dessas moléculas. Quando isso acontece, isso vai provocar um aumento da temperatura. Esse aumento de temperatura, a gente diz que é provocada por um tal de um calor sensível. Como assim? A gente diz que esse calor transferido nesse processo, que provocou a mudança da temperatura, se costuma chamar calor sensível. Por outro lado, se eu aumentar a energia potencial das moléculas, eu vou conseguir provocar a desagregação. Quanto mais separadas as moléculas estiverem, mais desagregadas elas estiverem, maior a quantidade de energia potencial. Por esse motivo, eu vou mudar o estado físico se eu conseguir aumentar e desagregar essa molécula. Esse tipo de processo é chamado processo latente. O calor envolvido nessa circunstância é chamado calor latente. Por que latente? Porque ele não seria sensível a um termômetro, né? Você fica escondido. Latente é algo que não é percebido, né? Então fica escondido do termômetro essa transformação. Tudo bem? Bom, pra gente fechar, vamos ver uma questão do Enem de 2016. Nessa prova, nos dias frios, é comum ouvir expressões como esta roupa é quentinha, ou então, feche a janela para o frio não entrar. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização das expressões roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada. Por que é inadequada? Bom, a gente vai direto para a opção correta porque a gente já explicou tudo para você. O calor não está contido em um corpo. Item D de dado. Por quê? Porque o calor, ele é um processo de transferência de energia. O item D diz que o calor não está contido em um corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor. Calma, professor, o senhor não disse que calor não era energia? Como eu já disse também, muitos físicos confundem uma coisa com a outra. O Enem também faz essa confusão. Para esse item D ficar perfeito, era só trocar a ordem dos termos. O calor não está contido em um corpo, sendo uma forma de trânsito de energia e não de energia em trânsito. Mas tudo bem, esse tipo de erro a gente vai perdoar porque já virou o senso comum dos livros de física. Bom, com isso, espero que você tenha deixado em mente que nós temos energia. Um processo de aumentar a quantidade de energia é o mecanismo calor. Esse aumento da energia, se provocar aumento de temperatura, significa que aumentou a agitação das partículas. Tudo bem? Encontro então você em uma outra oportunidade. Até a próxima!